O espírito de Natal reflete uma esperança utópica. No nível macro, sim. No micro, até pode te fazer bem. Os valores do Natal podem ser sustentados ao longo do ano? É evidente que não. O materialismo substituiu o verdadeiro espírito natalino? Em grande parte. O ser humano é melhor no Natal? Seria bom imaginar que ele fosse. Olá, estamos começando mais um Linhas Cruzadas. Como anda o seu espírito natalino? Será que as celebrações de fim de ano perderam o seu real significado? Para exemplificar o nosso tema, nós vamos explorar os conceitos abordados na obra Um Conto de Natal, de Charles Dickens, um dos autores mais críticos durante a Revolução Industrial. Vamos lá, Pondé. Vamos lá. Então, antes de falarmos sobre o Conto de Natal, falando sobre Dickens, como as obras dele ainda provocam reflexões hoje na sociedade? Olha, primeiro pelo período em que ele viveu, ele estava no centro do Império Britânico, no centro da Revolução Industrial, e a obra dele é um verdadeiro documento histórico da época, dos impactos que a Revolução Industrial teve na Inglaterra e Londres, inclusive gerando todo aquele mundo de favelas que tinha nas grandes cidades europeias no século XIX, não só em Londres, né? E porque o Dickens ele captura justamente o espírito nascente da modernidade capitalista, ou seja, esse espírito interesseiro típico da modernidade capitalista, né? Essa obsessão por ganhar mais dinheiro, o processo lento e gradual, que hoje é muito pior do que na época, de desvalorização de qualquer outra referência da vida que não seja uma referência contábil. Ele captura a dinâmica da modernização, entende? Ao mesmo tempo que ela amplia opções e o horizonte, ela vai produzindo também formas de sofrimento e de trevas que ninguém nunca conheceu antes. Para ilustrar exatamente o que você está dizendo, Pondé, um trechinho do livro Hard Times, Tempos Difíceis. Somente fatos são necessários na vida. Plantem nada além de fatos. Arranquem todo o resto até as raízes. Somente fatos são necessários para se levar uma vida boa e próspera. Em suas obras, o Dickens ele mostra justamente o que você estava comentando, a pujança da Inglaterra naquele momento e, ao mesmo tempo, ele lamenta a perda da simplicidade, não é? São Total. essas contradições. Que inclusive vai aparecer no conto que a gente vai conversar hoje. E essa ideia dos fatos, né? Só importa fatos, apesar de toda a discussão da fake news hoje em dia e tudo mais, sem entrar nesse mérito, o espírito do século XIX, extremamente científico, né? A ciência era mais uma utopia do que qualquer outra coisa naquele momento, e a ideia de que a única coisa que importa é você produzir fatos objetivos, destrua as raízes, ou seja, destrua o passado, destrua tudo que a gente tem como referência do passado, porque o passado não presta. Isso hoje é claramente muito pior no século XXI do que era no século XIX. E olha só aqui que Dostoiévski disse, abre aspas, Dickens e eu temos algo em comum. Ambos buscamos o verdadeiro, o essencial, que está sempre oculto nos corações humanos. Essa semelhança que o próprio Dostoiévski faz entre ele e o Dickens é porque ambos os autores, também o Dostoiévski analisando a chegada da modernização na Rússia, que tem suas características específicas, né? Mas ambos os autores, o tempo inteiro, apesar de estar no meio daquela bagunça, daquela sujeira, daquela pobreza, certo? O tempo inteiro apontam para uma possibilidade de dignidade, de nobreza no coração humano, que ali no 19 a modernidade não tinha destruído ainda. A questão é se ela não destruiu tudo até agora. Mas agora, quando ele diz que o essencial está oculto nos corações humanos, significa que nós escondemos as nossas emoções? Qual que é o sentido? No Dostoiévski, significa primeiro que o mundo tem toda uma gama de farsas. Vou dar um exemplo, né, da literatura do próprio Dostoiévski. Então tem um personagem no romance O Idiota. Esse personagem, ele é o secretário de um super general poderoso
E esse general poderoso é apaixonadíssimo por uma mulher, ele é casado, óbvio, por uma mulher chamada Nastassia Filipovna, que é apresentada como maravilhosamente linda no romance, né? Todos os homens são enlouquecidos por ela. E esse general quer fazer dela sua amante. Ele já faz, mas ele quer trazê-la para perto dele. Então ele vira para o seu secretário e diz para o secretário o seguinte: você vai casar com ela, para que exista uma justificativa para ela estar sempre perto de mim. Ou seja, você vai ser um corno oficial. Todo mundo sabe disso. E o cara está super humilhado. Então tem uma determinada cena em que esse sujeito está sendo pressionado, inclusive pela sua família, pela sua irmã, como humilhação e tal. E ele vai dar um tapa na cara da sua irmã e o príncipe, personagem principal, fica na frente e leva o tapa. Entendeu? Ele leva o tapa. E aí ele põe a mão no rosto e diz: meu Deus, como você vai ter vergonha do que fez. Então, o personagem, o Ganya, ele está fazendo aquilo tudo porque na realidade ele se sente humilhado. Mas dentro do circo, ele tem que garantir o dinheiro, sustentar a família e ter um emprego bom. Ele é obrigado a virar corno profissional para que sua mulher seja amante do general, seu patrão. E o príncipe Minsky, que é o idiota, o personagem principal, ele percebe o que passa dentro do coração do cara. Entendeu? Por isso que ele diz: meu Deus, como você vai ter vergonha disso? Assim como quando ele vê a Nastassia Filipovna, linda, maravilhosa, ele diz: meu Deus, como você deve ser infeliz. Ou seja, elementos que são muito essenciais, muitas vezes a gente esconde e muito poucas pessoas são capazes de enxergar. Vamos ver um trecho do filme Oliver Twist, de 1948. Ele apresenta parte das críticas que Dickens fazia com relação à desigualdade entre classes e à exploração infantil. Now, let me see the boy. Twist! Come here! Make a bow to the gentleman. You're to come along with me, boy. You're to be presented to the board. Gentlemen, it is my considered opinion that our charity is being presumed upon. Hear, hear. Hear, hear. This workhouse has become a regular place of entertainment for the poorer classes. Gentlemen, it is our duty to set this to rights. We'll stop it in no time. Hear, hear. Come in. Case number 6. Bow to the board. What's your name, boy? Oliver. Oliver Twist, sir. You know it's your birthday? No, sir. Boy's a fool. Boy, listen to me. You know you're an orphan? What's that, sir? Boy's a fool. I thought he was. Hush. You know you've got no father or mother and were brought up by the parish, don't you? Yes, sir. I hope you say your prayers every night Yes, sir. and pray for the people who feed you and take care of you. Yes, sir. Well, you're going to be educated and taught a useful trade. You'll begin to pick oakum tomorrow morning at 6 o'clock. É, didático, né? Isso é uma característica da literatura do Dickens, né? Esse aspecto quase jornalístico, documental, mostrando a cena, inclusive, do filme, né? De um lado você tem o board lá, o conselho, falando que aquilo virou um lugar de divertimento para os mais pobres e, ao mesmo tempo, você vê aquele quadro daquelas mulheres passando aquela roupa, mexendo nas coisas, absolutamente... Trabalho escravo, né? Que acontecia, era um trabalho escravo. E isso no coração do nascimento do capitalismo. Gerou muita riqueza isso.
né? Acho que um dos grandes problemas do capitalismo hoje é continuar gerando riqueza sem poder fazer uso de trabalho escravo. Pondé, o caráter humano pode resistir à influência de um ambiente adverso? Olha, não dá para não dizer que pode, porque a gente tem alguns exemplos históricos que parecem remeter a isso, né? Em momentos de violência, pessoas que resistem à violência mesmo correndo risco de vida, né? Agora, é raro. É raro como todo milagre, mas eu acho que é possível em alguns casos. E no próximo bloco nós vamos falar sobre um conto de Natal e o personagem Scrooge, o velho rabugento. A gente volta já. Estamos de volta e a partir de agora vamos analisar a obra Um Conto de Natal de Charles Dickens e seus personagens complexos e cheios de dilemas morais e sociais. O Natal chegou a ser vetado na Inglaterra, mas voltou com força na era vitoriana, com forte caráter nostálgico. Scrooge, protagonista de Um Conto de Natal, é um exemplo clássico e se tornou até um símbolo atemporal, não é, desse espírito natalino, Pondé? E ele virou um exemplo, o nome dele virou um nome que significa ser mesquinho, né? Ser o que ele é, um personagem completamente voltado para si mesmo e, como você descreveu ele antes, rabugento, porque o Scrooge, o Dickens, ele faz um vínculo que vai ser explicitado, inclusive, ao longo do conto, né, como a gente vai ver, mas de partida ele faz um vínculo entre uma natureza mesquinha e, ao mesmo tempo, uma natureza ressentida, infeliz, né? O Scrooge, ele é mesquinho porque ele não consegue confiar no mundo, ele não consegue confiar nas pessoas. E esse vínculo psicológico mostra o talento psicológico do Dickens, né? E mostrar que o comportamento mesquinho, ele não é mesquinho só com dinheiro, como Scrooge, ele é mesquinho com tudo. Então, de fato, esse conto, tanto que ele foi adaptado, seja para criança, seja para adulto, numa versão mais de terror, em versões mais engraçadas, com o Scrooge mais velho, mais novo, quer dizer, das mais variadas formas, mas a temática, é claro, o conto é um conto feliz, né? Ele é um conto feliz. A evolução espiritual e psicológica do Scrooge ao longo do romance, se libertando de quem ele é. Mas é transhistórico, né? Sim. Na infância, Tio Patinhas, que existia Foi na minha uma infância. inspiração, né? O Tio Patinhas. Ele é o Uncle Scrooge, Foi- o Tio Patinhas. foi inspirado ele é, até nele, inclusive né? porque tem um sobrinho, que nem o Scrooge, o Pato Donald. E tem um trecho do livro que ele fala o seguinte, o Scrooge: o que é o Natal se não uma época para se dar conta de que se está um ano mais velho e nem uma hora mais rico? Cada idiota que deseja um Feliz Natal deveria ser ferido. Quer dizer, ele é o símbolo, essa obsessão, né, por dinheiro, faz com que o Natal perca o sentido, ele é um símbolo disso? Ele não é só um símbolo do Natal que virou consumista, porque ele mesmo aponta isso. É uma das críticas que o Scrooge faz ao Natal é justamente que o Natal é o momento em que você fica gastando dinheiro, né? Já está ali a semente da crítica ao Natal como uma festa que vai se transformar numa espécie de orgia de consumo, como a gente conhece hoje, né? Mas, na realidade, aqui, o que o Scrooge fala, primeiro ele diz assim, um ano mais velho. Isso é um fato, indiscutível, né? O ano passou, se você está comemorando o Natal, você já está um ano mais velho, mesmo que você vá fazer aniversário logo depois. Mas como o Natal é no final, você está um ano mais velho. Isso não implicou que você tenha ficado nem um centavo mais rico, porque inclusive você vai gastar dinheiro do Natal, né? Portanto, a conclusão dele é a seguinte, quando algum idiota lhe deseja Feliz Natal, esse idiota merece apanhar o ser ferido que ele fala, porque é um idiota que está falando algo completamente desconectado da realidade. É assim que o Scrooge vê a realidade, envelhecendo e você nem por isso está mais rico. Você é um idiota que não enriqueceu ao longo do ano, só envelheceu.
Em uma das cenas do filme O Homem que Inventou o Natal, de 2018, o espírito do sócio de Scrooge, Marley, aparece e questiona o escritor Charles Dickens sobre os pesos das correntes que carrega. Vamos ver. Is that you? Jacob? You know him? Yeah, my business partner. Last time I saw him, he was dead as a doornail. How do you, Jacob? Business, business. Mankind was my business. The common welfare was my business. Charity. Mercy. Forbearance and benevolence were all my business. He was never one for a straight answer. And yet I practiced none of them. Come in, please. You are fettered. Why? I wear the chain I forged in life. I made it. Link by link. Yard by yard. And of my own free will, I girded it about me. Of my own free will, I wore it. Or do you know the weight and length of the chain you bear yourself? You mean him, surely? You, Charlie. Your chains, all around you. Past and present. And what is to come. Terror, né? Mas um terror que, na realidade, meio satírico, né? Bem típico do conto de Natal. O texto que aparece, na realidade, quando ele fala que tudo era my business, né? Ele diz, tudo era meus negócios. Inclusive caridade, misericórdia, tolerância, benevolência. Já no século XVIII, você tem um filósofo muito famoso chamado Adam Smith, escocês, britânico, que já temia que a sociedade comercial poderia causar danos a esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de virtude. E a verdade é que, de um lado, você tem as correntes, é claro, ele arrasta um baú com ele, né? O espírito, né? E, do outro lado, ele fala de virtudes, que aí que está uma questão muito interessante dentro da psicologia moral, é que essas virtudes, como misericórdia, tolerância, na realidade elas libertam você. Isso não é muito evidente, né? Quando você é tolerante com as pessoas, no fundo é como se você perdesse um certo peso, que é aquele olhar continuamente intolerante, criticando, apontando erros. Quando você é misericordioso com alguém, na realidade você percebe que no fundo é você que precisa de muita misericórdia. Isso também é uma forma de libertação. E ele está na corrente, porque ele usou isso para ganhar dinheiro. Tudo isso ele usou para ganhar dinheiro. Agora, a virada dele em direção a Charles Dickens, né? Charles Dickens é um homem que ficou muito rico, né? E que tem um final de vida no plano amoroso objeto de muitas críticas, porque a sua mulher teria enlouquecido ou ele teria querido se livrar da sua mulher, tentou interná-la num manicômio, como se falava, porque se apaixonou enlouquecidamente por uma atriz com quem ele foi viver, né? E ele era muito famoso, então as pessoas vigiavam ele, como já existe hoje, observar o que ele fazia e deixava de fazer. Ele era muito infeliz no casamento.
com essa mulher que supostamente enlouqueceu. E além de receber o espírito do sócio, Scrooge recebe a visita de mais 3 espíritos. Vamos ver agora um trecho do filme Um Conto de Natal, de 1984, em que o espírito do passado coloca em evidência um momento da vida de Scrooge que estava escondido em sua memória. Ebenezer Scrooge. Mr. Scrooge it was. I passed his office window and it was not shuttered. He had a single candle lit upon his desk. His partner, Jacob Marley, lies on the point of death, I hear. And there he sat, Ebenezer Scrooge, alone. Quite alone in the world, I do believe. Poor Ebenezer. Poor wretched man. Spare me your pity. I have no need of it. They can't hear you. And as for you, I've had enough of your pictures from the past. Leave me. Haunt me no longer. Truth lives. Truth lives. Truth lives. Truth. A verdade é que esses espíritos fazem uma verdadeira terapia, no sentido de análise, psicoterapia com ele, né? E esse problema de que a verdade vive, o Scrooge, quando você lê o livro ou vê o filme completo, né? A verdade é que o Scrooge, como a gente falava no começo, ele teve uma parte da infância dele muito infeliz, ele foi incapaz de amar pessoas, como a gente vai ver ao longo da história, e quando ele vê alguém demonstrando piedade por ele, ele fica furioso, como a gente viu na cena, né? Ele não precisa de piedade. Então ele reúne, como normalmente acontece, né? Na literatura que discute psicologia moral, como a gente fala em filosofia, os vícios eles tendem a convergir um para o outro, né? Como dizem que as virtudes também. Os vícios tendem a convergir um com o outro, né? Porque ele é infeliz, ressentido, ele na realidade tem inveja das pessoas que conseguem viver diferente dele. No fundo ele tem inveja das pessoas que conseguem viver diferente dele, porque ele está numa corrente do mesmo jeito. Só que essa corrente que faz com que ele seja mesquinho, e ele é mesquinho e ficou rico graças a isso. Isso é uma questão muito importante do conto, como se o mundo premiasse quem é mesquinho. Pondé, o tempo afeta a nossa percepção de valores? Olha, essa é uma pergunta filosófica. Provavelmente sim. Primeiro porque se você estiver falando tempo no sentido da idade, quando o tempo passa na vida, há uma chance que você consiga, de repente, enxergar coisas de uma forma melhor. Eu não acho que a idade por si só faça isso. Você pode chegar aos 60 anos sem saber muito mais do que você sabia aos 20, né? Mas eu acho que é uma chance, à medida que o tempo passa, fazer com que você enxergue algumas coisas de forma melhor. E uma das características, muitas vezes apontadas, é que você, com o tempo, começa a enxergar melhor o que é efêmero e o que não é. Fazer a diferença entre o que é efêmero e o que é essencial, né? E quando você tem menos tempo de vida, de experiência de vida, de repente você valoriza muitas coisas que depois você vai ver que não precisava tanto aquilo. Era bobagem. Inclusive, às vezes, más relações e brigas. E no próximo bloco, será que o espírito natalino ainda atinge as pessoas? Nós já voltamos. Estamos de volta hoje conversando sobre o espírito de Natal. Vamos conhecer agora pessoas que encaram o Natal de formas diferentes. O casal Gabriel e Manu celebra a data com alegria. Já a Mariana não se importa tanto. O Natal pra gente é muito especial. A gente tem muitas lembranças da infância, da gente montando árvore, com a família, então é muito especial, né? É muito especial, é um momento muito família, é um momento de ficar mais próximo das pessoas que a gente gosta, um momento de trocar presentes também com quem a gente gosta, quem a gente ama. É o momento que eu mais gosto no ano. Olha, eu nunca gostei do Natal, desde criança. Eu sinto uma nostalgia, sabe? Uma tristeza muito grande.
Aos 12 anos de idade, eu decidi que eu não comemoraria Natal. Hoje eu tenho 43 anos. E eu lembro da minha família indo viajar, indo passar na casa de parente, mas eu não ia, sempre ficava em casa. E até hoje é assim. Ultimamente a gente usa a mesma decoração, porque a gente gosta bastante dela, não é mesmo? Ah, tá até aqui atrás da gente. E a gente vai colocando algumas coisas especiais. Algumas coisas novas. Em cima da nossa árvore não tem uma estrela, tem uma capivara, que foi um fã que deu. Porque a gente, nos livros de As Aventuras de Mike, tem a capivara, o personagem que eles gostam bastante. Então a gente coloca alguma característica nossa na árvore. Eu fui criada num ambiente cristão. E a religião que minha mãe nos inseriu, ela não comemorava Natal, né? Hoje eu não faço parte dessa religião. Também sei que não é a religião que me incutiu essa coisa dessa depressão natalina, sabe? É algo que já vem há muito tempo, então eu acho que é desnecessário, não faz bem para as pessoas, sabe? Você passa o ano inteiro vivendo com pessoas que nem te querem bem, mas aí naquele dia, essa pessoa, ela te quer bem. É hipocrisia. E a hipocrisia me faz mal, me deixa deprimida. Aproveita esse momento que realmente é muito legal e aproveita na infância, né? Eu e a Manu, a gente tem muitas recordações boas do Natal, às vezes uma comida diferente que um tio, uma tia fazia. O momento de reunir todo mundo da família também é bem marcante. E aproveita, que é a época mais bonita e brilhante do ano. O próprio dia, para mim, não faz sentido, sabe? Por isso eu quero passar ilesa nesse dia, eu não quero existir nesse dia, é exatamente isso. Eu não quero existir nesse dia. Para mim é uma concentração de uma energia errada, né? E eu não quero fazer parte disso. Forte, né? Sim, forte. E pensamentos aí completamente opostos também, né? É claro que o Natal, apesar do elemento religioso, o Natal é um tipo de festa que tem várias religiões diferentes, não Natal, mas o mesmo padrão. Você senta com a família e conversa e come junto, às vezes até pode trocar um presente ou outro. Agora, portanto, não é só o elemento religioso. Esse tipo de festa que se comemora em família é um tipo de festa em que está muito ligado às suas experiências de família quando você era criança e não agora, quando você é adulto. Se você tem experiências na sua memória quando você era criança, que são experiências tristes de alguma forma, a chance delas grudarem no Natal é muito grande. Mas isso não é uma regra geral. Às vezes tem pessoas que têm uma experiência familiar triste com relação a várias coisas, inclusive ao Natal, e que quando crescem e viram adultas, justamente o que elas querem é ter algo diferente do que elas tiveram. Exato, é fazer diferente. Né? Ela quer fazer diferente. Então, de repente, ela quer o Natal, quer a festa toda, quer casamento, quer família. Agora, uma das características mais claras da experiência triste, ou das paixões tristes, como se fala em filosofia, é o fato de que muitas pessoas não são tristes. Isso é uma das coisas que deixa as pessoas tristes mais tristes. Porque é claro que existem vários motivos para alguém ver o Natal como uma festa horrível. E não há nenhuma dúvida, a obrigação de ser feliz irrita qualquer um. Engraçado, eu queria chegar aí nessa palavra obrigação. Muitas vezes é essa obrigação que deixa a pessoa não se sentir bem, não é? Porque num dia eu tenho que estar bem nesse dia e às vezes a pessoa não está bem. Eu tenho que estar bem, eu tenho que comprar presentes, eu tenho que ser sociável nesse dia. Às vezes o que dá solidez a uma dinâmica familiar é também, sabe quando o Nelson Rodrigues dizia mintam por misericórdia, né? Às vezes o que dá solidez à dinâmica familiar são processos que nem sempre são tão alegres. A pessoa que te incomodou o ano inteiro e ali você tem que encarar e sorrir. Tem que lidar com ela e sorrir, porque aliás você vai fazer isso muitas vezes no trabalho, na relação com outras pessoas, porque quando você escolhe as pessoas com quem você está,
a escolha nunca é tão poderosa quanto uma situação maior em que você está jogado ali, como no caso familiar, que você não escolhe onde você nasceu. Mas eu queria voltar a uma coisa que é a seguinte, é claro que ela fala da hipocrisia, né, sobre o Natal. São argumentos parecidos com o do Scrooge, né? Que no Natal as pessoas são hipócritas e que elas gastam dinheiro e que não há nada ao longo do ano que justifique você ficar tão feliz desse jeito no Natal, né? Ao passo que o outro casal, né, é interessante porque assim, a justificativa para o Natal quase ela é escassa. Lembranças de família, a gente gosta, o ambiente familiar, né? Boas lembranças familiares. Se der mais tempo, as pessoas vão repetir os mesmos motivos, porque o Natal está ligado a isso. Não significa que você consegue fazer um discurso fora da religião, né? Porque se você entrar no discurso de Natal da religião, você tem todo o debate religioso em jogo. Mas quando você está falando só da festa, do ambiente das pessoas se encontrarem, não tem muito assunto para você ficar discutindo isso. Já a tristeza em relação ao Natal tem mais assunto. Voltando ao filme Um Conto de Natal, vamos ver agora a visita do espírito do presente. Ele apresenta uma dura realidade para o velho avarento. Olhem só. Look upon these. What are they? They are your children. They are the children of all who walk the earth unseen. Their names are Ignorance and Want. Beware of them. For upon their brow is written the word Doom. They spell the downfall of you and all who deny their existence. Have they no refuge, no resource? Are there no workhouses? Are there no prisons? Cover them. I do not wish to see them. I thought as much. They are hidden. But they live. Oh, they live. Well, time has come for me to leave you, Ebenezer Scrooge. Leave? Leave me here? Oh, yes. You cannot take me back to my bed. It's too late. It's cold, the place is strange, don't leave me. Então, esse trecho é interessante porque a ignorância e a ganância, né, que na realidade são super pobres e miseráveis, e ele fala, o Espírito fala para ele, mas não existem casas para cuidar dos pobres, não existem prisões. Isso é uma fala do próprio Scrooge antes. Ele tinha dito isso. Ele tinha dito isso, né? Então, por que tem que fazer caridade ou ajudar pessoas? Já não existem casas que fazem isso, né? E também não existem prisões para botar esses pobres ladrões, quer dizer, portanto, eu não tenho nada a ver com isso. E aí, nesse momento, ele fica horrorizado porque o Espírito mostra para ele duas características materializadas em duas crianças abandonadas, que são características dele, né? Ele é ignorante. Ele é ignorante porque, apesar dele achar que ele é muito esperto, ele reduziu toda a visão de mundo dele em cima de ganhar dinheiro, que é uma coisa bem comum. E a outra coisa é a própria ganância, que é a alma dele, né? Querer mais, querer mais, querer mais. Que, por outro lado, também é bem o espírito da modernidade capitalista, né? Pondé, vamos ver aqui que chegou nas nossas redes sociais. Andy Monger, por que o inverno da alma se tornou mais forte do que o espírito de Natal? Poético. Eu achei também. Hein? Inverno da alma, aliás, é uma imagem que é constantemente usada, inclusive pelo próprio cinema, né? Talvez que o espírito do Natal seja muito mais difícil de você pôr em prática. Esse espírito que a gente vai ver no final da história do Conto de Natal, essa ideia de você, na realidade, se abrir por um dia ou por alguns momentos
que é justamente o que se espera quando você pensa que alguém deve ter um dia no ano que não está pensando só em trabalho, não está pensando só nos objetivos, que você é capaz de se elevar um pouco desse nível objetivo imediato do dia a dia e atingir um nível que às vezes algumas pessoas em religião acham que é sagrado, né? Então, o inverno da alma é alguma coisa que é muito mais fácil de nos atingir. Medo, sofrimento, mentira, o mal, a violência. O mundo parece ser uma máquina de fazer com que você não confie em ninguém, que você perde tudo, né? Então, o que parece, na realidade, um milagre é a possibilidade de você viver o espírito de Natal. A gente tem que lembrar que na religião cristã, Natal, o nascimento de Cristo e o fim que ele teve do mundo, né? Participe aqui da nossa conversa no Linhas Cruzadas, mande sua pergunta, seu comentário para as redes sociais da TV Cultura. Não esqueça da hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, o Natal pode funcionar como redenção? Bom, isso faz parte do pacote do espírito do Natal, né? Inclusive no conto do Dickens, o personagem passa por uma experiência de redenção, né? O fato que no final ele vai para a casa do sobrinho, certo? Que ele consegue ajudar pessoas, é completamente uma história de redenção. E daqui a pouco continuamos nossa conversa sobre o real sentido do Natal. A gente volta já. Estamos de volta e hoje em clima natalino, né, Pondé? Você gosta do Natal, Pondé? Eu gosto, apesar que a gente não comemora Natal em casa, por razões religiosas, né, outra religião, mas eu gosto quando amigos convidam para ir em Natal. E eu acho legal a época, sabe? As pessoas enfeitam as casas, o prédio se enfeita, às vezes o ambiente de trabalho se enfeita. Né? Eu acho bonito isso. Eu acho meio, sabe, às vezes a coisa, não pode enfeitar porque o Estado é laico, a sociedade é secularizada. Eu acho isso meio brega, na verdade. E você acha que se secularizou ao longo do tempo? Bastante, né? Mas ainda assim tem pessoas que põem enfeites, figuras de Papai Noel, põem aquelas bolinhas, bonecos, não sei o quê. Eu acho que isso é, inclusive para criança, isso tem um imaginário, né? Afinal de contas, por que tudo tem que ficar tão nu? E você acredita no Natal? Vamos ver as respostas das ruas. Pessoalmente, eu não acho que o meu espírito natalino está morrendo. Eu continuo comemorando do mesmo jeito. Mas eu acho que, no geral, eu sinto que o Natal está se manifestando de um jeito um pouco diferente do que se manifestava de quando eu era criança. Até um momento atrás, eu achava que o espírito do Natal estava morrendo mesmo. Mas eu estou vendo que nesse ano de 2024 é uma oportunidade para quê? Para que as famílias se reúnam novamente. Ainda mais nessa situação que o país se encontra, polarizado dessa forma, eu tenho a fé, a esperança que o espírito natalino reúna a minha família novamente. Eu acho que conforme o passar do tempo, o Natal vai meio que se esfriando, não existe mais a alegria da família viver junto, em si ter a ceia de Natal, as pessoas se ajuntarem, ter a alegria do Natal como era antes. O espírito natalino não está morrendo, porque é um momento que a gente se reúne muito com a família, então é um momento de se reconciliar com a família, né? Então é muito bom. As pessoas realmente não comemoram mais juntas, não tem mais aquele espírito natalino, não vejo mais casas tão decoradas como antes. As pessoas não saem mais para fazer compras nos mercados como antes, tipo, para encher a mesa e fazer uma ceia bem decorada junto com a família toda. Está tendo uma redefinição da sociedade do que é o espírito natalino, mas morrendo não. Sim, por causa do distanciamento das pessoas, que a cada dia vai deixando as pessoas mais longe uma da outra e com isso diminuindo esse espírito natalino. Temos um verdadeiro tratado sobre o espírito de Natal, né? Uma das meninas de cabelo cacheadinho, ela falou uma coisa interessante, assim, muitas pessoas falaram de que antes tinham esse, veja, tudo na vibe do Dickens, né? Antes era melhor, antes tinha mais experiência de Natal, agora as pessoas estão mais distanciadas. O que de fato as pessoas estão mais distanciadas hoje em dia, independente do espírito de Natal, porque a atitude individualista moderna e contemporânea se torna cada vez mais radical, né? E isso faz com que as pessoas confiem menos umas nas outras, né?
Mas essa menina, uma das meninas, são duas menininhas de cabelo cacheado, a segunda, ela fala uma coisa que me chamou a atenção, que é, quando ela está falando que antes a família se reunia e tal, ela toca num detalhe que é, eu acho que as pessoas não vão mais tanto no mercado comprar coisas para fazer uma ceia de Natal bonita à mesa. Né? Ela não está falando de comprar coisas no sentido de consumir presentes, digamos assim. Ela está falando de ir ao mercado e a própria experiência do dia, que isso acontece em outras religiões, como no judaísmo, por exemplo, quando tem jantares religiosos que unem a família, a própria experiência de você cozinhar, fazer partilhar, aquilo, não é, também? Partilhar isso. E o que acontece? O que acontece é que cada vez mais pessoas não sabem como fazer essas comidas de Natal. Elas compram pronta quando vão comprar. E não essa ideia de vai ao mercado, comprar coisa e depois faz as coisas juntos. Uma das formas de se conviver é cozinhando, é arrumando mesa, né? E ficar ali trocando ideia ao longo do dia. As famílias são atomizadas. Receitas aprendidas, né? Então, isso. Vem né? Tudo perdido, passado. E todo mundo fala de família, né? Todo mundo fala de família. E é interessante porque, por exemplo, na academia, na universidade, que é um ambiente que eu conheço bem, a academia, mesmo antes de mim, é óbvio, deve estar aí uns 50, 60 anos esculhambando a família. Todo mundo critica a família. Opressiva, violenta, preconceituosa. Há 50, 60 anos que só se detona a família. E por quê? Porque a família aparece como um vínculo que prende você, que obriga você a permanecer ali, né? E aí, hoje, as famílias são atomizadas, cada vez mais são menores, as pessoas têm menos contatos, né? Então, o resultado, o espírito de Natal não é uma coisa que cai do céu, apesar de que é um trocadilho infeliz em relação ao espírito de Natal, mas o espírito de Natal está ligado a essa capacidade de convívio das pessoas. Quando o tecido social se esgarça, as pessoas vão ficando sozinhas, elas vão cozinhar junto com quem? Quem vai lembrar a receita que a avó fazia? Se lembrar a receita significa que talvez você seja uma pessoa ultrapassada. Olha só, uma pesquisa Gallup que foi feita nos Estados Unidos, Pondé, revelou que 9 em 10 entrevistados comemoram o Natal, mas apenas 35% consideram o feriado fortemente religioso. O que é perdido quando os aspectos locais ou mesmo culturais são substituídos? Não são levados em conta e são substituídos por uma versão padronizada do Natal? Bom, isso... Neve e renas, né, aqui no Brasil. Não, sim. Aliás, tem toda uma corrente em filosofia política hoje em dia, eu falo hoje em dia, hoje mesmo, né, não é metáfora, sendo escrita e produzida, que fala justamente de uma certa dificuldade no mundo contemporâneo, porque as experiências de valores, elas são locais. Locais no sentido que elas são construídas naquilo que em filosofia se chama pelotãozinho. Quando você destrói o pelotãozinho, como a vida contemporânea destrói, o que sobra são referências de influenciadores nas redes sociais. O que sobra são pessoas solitárias, que às vezes se encontram com outras, né? Mas que aquele encontro se desmancha, vira pó. Então, essa pergunta que você faz, né? O que acontece quando você perde o local e se transforma numa referências, coisa homogênea? Né, então, culturais. perder as referências locais faz parte do projeto de emancipação moderna, porque as referências locais prendiam as pessoas, mantinham elas em papéis sociais que nós hoje consideramos muitas vezes negativos. Eram referências locais que a modernidade e os modernos e contemporâneos consideram ultrapassadas. Então, nós, modernos, vivemos uma agonia, porque ao mesmo tempo, bom, isso já se falou bastante na sociologia, inclusive o Bauman falou disso, da ambivalência. Ao mesmo tempo que a gente quer a liberdade moderna, o avanço, a gente sofre porque tem sensação que perdeu alguma coisa. Perdeu justamente porque a modernidade está voltada para o futuro. A modernidade dissolve vínculos.
É assim que as pessoas ficam livres, dissolvendo vínculos, perdendo contatos. E aí vem a sensação de que alguma coisa é perdida, como o Dickens já está apontando lá no século XIX. Vamos assistir mais um trecho do filme O Homem que Inventou o Natal. Scrooge está prestes a ser condenado e Charles Dickens busca o final para o seu livro. Whose grave is that? There's no name on it. Well, why should there be? The man to whom this grave belongs never made himself useful to anyone but himself. No friends, no family. Never felt love or joy. Never took any kind of pleasure in life. And now it's too late. It's time, Mr. Scrooge. We've come to the end. I don't want to die. Not like this. Alone. Unloved, forgotten. It's too late. No, it's never too late. It's never too late. I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. I will live in the past, the present, and the future. The spirits of all three will strive within me. I will not shut out the lessons that they teach. Please, I beg you, let me do some good before I die. So we come to the final chapter. Oh, I told you we'd do great things together, Mr. Scrooge. Porque é interessante essa ideia, né? Porque você se imaginando no lugar do Dickens, afinal de contas, o que fazer com esse personagem, né? Se você quer chegar a um final feliz, digamos assim, como que você pode fazer esse personagem dar um salto? E aí o personagem resolve, esse é o espírito da cena, né? O personagem resolve o problema para o autor. E ele diz, deixe-me fazer alguma coisa boa. Aí o Dickens, a parede para, né, de se fechar, e o Dickens se toca que, na realidade, para o personagem fazer a transformação, basta que ele faça uma coisa boa. A questão do Scrooge é ele sair dele. Né? Ele sai dele e ele vai em direção ao sobrinho, deixa de achar o sobrinho idiota. A quem né? ele sempre maltratou, né? A quem ele sempre maltratou, como o tio Patinhas com o Pato Donald. Né? E ele também ajuda pessoas que ele tinha recusado ajuda. Então, a chave daquilo que a gente falava no começo da transformação do Scrooge não é só aquilo a que ele é exposto. Aquilo que ele é exposto poderia ter deixado ele só mais deprimido. Mas não. O autor percebe que está escrevendo o personagem, no caso desse filme, o autor percebe que para ele dar o salto mortal e sair do buraco em que ele está, ele tem que sair dele. Ele tem que experimentar o investimento no sobrinho, na família do sobrinho, do empregado dele, que ele maltratava e pagava quase nada. Certo? Ele tem que fazer esse movimento. E aí, o Dickens, que está olhando lá o século XIX, o coração do capitalismo nascente na Inglaterra, ele percebe um movimento que hoje está muito mais radical, que é esse movimento de que você só deve se preocupar com você. A gente vive nesse mundo. Não confie em ninguém, se preocupe com você.
Quando você é mais jovem, se preocupe com a sua carreira. Não se deixe dominar pelos outros. De toda essa conversa, que moral da história? A moral da história desse conto? Com certeza. Se você não sair de você, se você não tiver nunca experimentado na vida amar alguém mais do que a si mesmo, você pode estar lascado. Então, muitas coisas para a gente refletir aqui nesse finzinho de ano, não é? Obrigada pela sua companhia e até a próxima.